Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência às aulas que a gente vem fazendo, se vocês se lembram, a última aula que a gente teve ainda em laboratório foi referente às duplas de criação. Então, essa próxima aula destina-se à criação publicitária. Então, vamos ver quais são as técnicas publicitárias para o processo de criação. Ok? Vamos lá. A expressão criação não é um processo aleatório. Isso quer dizer o seguinte, que encontrar uma solução para um problema não vem do nada. Minimamente, você vai ter que pensar no problema, e se você entrar numa rotina de criação, eu me refiro a um profissional de publicidade, por exemplo, você vai ter que adotar um método, porque todo o trabalho que você tiver que fazer dentro dessa área vai ser o de você encontrar a solução para aquele problema. Então, é necessária a adoção de um método. Se feito de maneira ordenada, resulta em finais felizes. O que está querendo ser dito aqui é que há mais de uma metodologia de criação. A que nós estamos trabalhando aqui no curso é a do livro do Dualib do Simonsi, cujo título é Criatividade e Marketing. Esse livro eu já comentei dele na primeira aula que a gente teve. E eu disse naquela ocasião que nós extraímos a definição de criação daquele livro, ok? E aí, nesse livro do Dualib, você vai ter 7 estágios mapeados por eles, a partir dos quais a criatividade se desenvolve. Só que antes da gente ver esses 7 estágios, eu quero que você pondere que o importante é a gente entender que criação, não só de publicidade, em outras áreas também, como na culinária ou em decisões que a gente tem que tomar, você tem que mergulhar no problema, nas informações, colocar o foco do seu pensamento exclusivamente naquilo. Mas antes de falarmos desses 7 estágios aí do Dualib e do Simonsen, eu quero mostrar para vocês um modelo do processo criativo em um PowerPoint que eu fiz, cujo conteúdo eu tirei de um livro de um físico da Universidade do Oregon. Ele faz uma boa definição a respeito do que é criação. Bom, aí você deve ter estranhado o fato de eu ter comentado que esse autor ele é um físico. O que na física está implícito o processo de criação? Na verdade, tem muita coisa implícita, né? Todas as descobertas científicas, elas estão relacionadas com a física. Se não todas, mas a maioria. E elas são advindas de processos criativos. Mas, especialmente nesse caso, ele vai fazer uma relação interessante com a teoria de conjuntos. Não que a gente vai aprender teoria de conjunto aqui, mas pelo fato dele ser muito pragmático, eu acho que ele se tornou bem didático. Então ele começa assim, falando a respeito de contexto. Ele vai explicar o que é contexto. Tudo está relacionado a contexto. A criação, o brilhantismo da criação é essencialmente você lidar com um conjunto de elementos que fazem parte de um certo contexto. Então, eu vou explicar melhor, mas eu quero mostrar uma imagem que eu achei na internet, muito interessante, que é essa aqui. Ó, observa essa imagem. Ela é engraçada, ela é muito estranha. Por quê? Porque aqui, se você observar, nada faz sentido praticamente. É um rapaz vestido com smoking durante o dia, segurando uma máquina de costura. Ao fundo tem uns guardas, parece ser um parque, e ao lado dele tem um ônibus ou uma van caída num barranco. Ou seja, se você tentar interpretar essa imagem, o significado dela, você não chega a conclusão nenhuma. E ela se torna até engraçada por causa disso. Então, você pode considerar que essa é uma imagem que não pertence a nenhum tipo de contexto. Mas vamos explicar melhor ainda. Então, ele diz o seguinte, que contexto é o conjunto de elementos que se interrelacionam e que juntos formam um significado. Então, o problema daquela imagem é que não há significado formado nenhum. E como os elementos se interrelacionam em um contexto? Então aí vai um exemplo. Então observe essa imagem. Um cavaleiro montado num cavalo de armadura e com uma lança. E aí você tem essa outra imagem, duelo, que é o cruzamento de 2 espadas por 2 homens. E aí você tem uma outra imagem de luta de espadas. Então, até esse momento, o que está acontecendo? Com certeza, você está juntando essas imagens e formando um contexto mental ao qual possivelmente elas pertençam. E mais uma rainha. Então, todos esses elementos vão entrando nesse conjunto contextual que você vai formando na mente. Mais um castelo, mais um elemento.
Então, a pergunta é, esses elementos formam contexto de quê? Bom, a resposta exatamente que você possivelmente está dando, eu não sei, mas o mais provável é que seja algo relacionado à Idade Média. Por que você chega a essa conclusão? Porque você compara com as informações que você tem desse período por causa de filmes, por causa de literatura, por causa de alguém que já conversou com você a respeito disso, ou da escola. Então você faz uma associação de uma maneira quase que óbvia. Provavelmente você tenha pensado na Idade Média. E aí, se a gente coloca mais esse elemento aqui, quem é esse cara? É o Drácula. Esse cara entra naquele contexto? Olha, ele mora num castelo. Você sabe que ele mora num castelo. Ele é antigo também. Mas aí vamos partir para uma análise mais pragmática. Vamos analisar o contexto pela época. Aqueles outros elementos eram da Idade Média. A Idade Média ocorreu entre o século V e o século XV. E o Drácula? Bom, o Drácula, a história dele se passa no século XIX. Então, na verdade, no contexto relacionado à época, o Drácula já não se encaixa naqueles elementos da Idade Média. Vamos analisar pelo contexto dos fatos. Veja, isso aí é a teoria dos conjuntos, tá? Então, pelos fatos, na Idade Média. A Idade Média é a história da humanidade, é verídica. E o Drácula? O Drácula é um personagem de ficção, mesmo que ele tenha sido baseado numa personalidade que realmente existiu, um governador romeno do século XV. Então, olha só. Olha a teoria dos conjuntos. Se a gente entender que o contexto é um conjunto, então vamos colocar assim, aqueles primeiros elementos, fora o Drácula, o contexto mais forte associado àqueles elementos é a Idade Média. Relacionado a esse contexto forte, você tem alguns outros contextos mais fracos. Então, a história, né, se você tiver conhecimento da história, a cultura da época é um tipo de contexto, a economia da época, as artes da época e os mitos. Muito bem. Então vamos considerar que eu forme um conjunto com aqueles elementos, posicionando eles todos num único quadro. Então eu coloco, vou pegar um mouse, o cavaleiro, eu coloco o duelo, coloco a espada, a princesa, o castelo, todos esses fazem parte do contexto da Idade Média. O Drácula não se encaixa. Ele não se encaixa não só porque não pertenceu à Idade Média, mas também nem no contexto cultural e nenhum outro contexto da Idade Média. Nem em mito. Os mitos da Idade Média, eu vou mostrar que a gente conhece alguma coisa, o Drácula não pertence. A economia, a arte, enfim. Então, ele é um elemento não ok nesse contexto. Agora, se eu pegar uma figura mitológica que pode ser considerada tão ficcional quanto o Drácula, na Idade Média ele passa a fazer sentido. Por quê? Porque eles acreditavam no contexto mitológico, deixa eu voltar aqui, ó, dos mitos, a existência desse personagem, o dragão. Então aqui passa a fazer sentido. Então, na verdade, é isso que faz com que você identifique um contexto. O contexto é uma relação de elementos que entre si fazem sentido, tá? Então vamos continuar. Então, a inclusão de elementos no contexto. O Drácula não se encaixa nos contextos mais conhecidos da Idade Média. Então ele não se encaixa nem no conjunto X, que seria o contexto histórico, e um conjunto Y, que seria o contexto mitológico. Contudo, o dragão, ele se encaixa no contexto mitológico da Idade Média, mas está fora do contexto histórico. Então, em um dos contextos, ele tem relação, ele tem relacionamento. Então, você pode colocar o dragão aí. Então, com o dragão mais os elementos da Idade Média, dá para fazer uma história de ficção, por exemplo. Dá para você inventar uma história onde tem uma rainha, onde tem um dragão, que você não vai causar estranheza nenhuma. Ela pode ser uma história, inclusive, inédita e ela é bem aceita. Agora, se eu pegar o dragão e colocar o Drácula, não vai pegar. Não vai dar muito certo. Não vai dar liga. Então, essas expressões do tipo nada a ver, sem noção, está por fora, está falando abobrinha, nada mais é do que um elemento cujo seu contexto não se enquadra a um outro contexto onde você pretende encaixar ele. O que faz a inclusão de um elemento ter tudo a ver? Então, é exatamente isso. O elemento deve fazer sentido naquele contexto. Associação de contextos. Dois contextos bem diferentes podem se unir se a ponte for uma ideia brilhante. Então, se você conseguir juntar dois contextos que aparentemente um não tem nada a ver com o outro, por meio de uma solução inusitada, ou seja,
quando essa união é improvável, mas possível. Eu dou um exemplo aqui do Uber. O Uber fez uma sacada dessa, não aqui no Brasil. Olha, ele pegou, a pessoa chamou o Uber e apareceu o Batman com uma Ferrari, né? Então o que o Uber tem a ver com o Batman? Existia um ponto de conexão, um elo nessa história, que era o carro. O Uber usa carro e o Batman também usa carro. Então pegaram coisas completamente distantes, mas acharam um ponto de conexão que era o carro. Ó, desculpa, não era a Ferrari, é a Lamborghini. Está escrito aqui em cima, um pouquinho aqui, do Borghini. Então o que é criação? Aquilo que nunca se manifestou dentro de um contexto. Esse é o clique da criação. Esse é o inusitado. É isso que o publicitário busca. Então, como no caso de uma agência de propaganda, supondo que o cliente dela é a Uber, como é que o criativo vai proceder? Ele vai elencar todos os contextos associados à Uber. Então, o que pode estar associado? O motorista, o cliente, o carro, a cidade, a questão de ser rápido, o atendimento da Uber, a qualquer hora, tudo que está relacionado é prático. A ideia de Uber, aquilo que já está na mente das pessoas. E a partir daí, pega-se cada elemento desse, isola-se ele e torna-o o centro de um contexto exclusivo. Por exemplo, o motorista, começando pelo motorista. Você transforma ele como o centro de um contexto e começa a analisar quais são os elementos que podem pertencer à ideia de motorista, esquecendo da Uber. Nesse momento, esquece-se da Uber. É o motorista. Quais são as ideias relacionadas à figura do motorista? Então, o motorista, ele dirige, ele é educado, e aí eu vou relacionando tudo que me vem à cabeça aqui. Pode ser feito um brainstorm nessa hora. Faça isso com todos, preferencialmente todos. Mas eu vou pegar aqui, no caso agora, o carro. Quanto ao carro, aos elementos que eu associo com a ideia de carro, me vem sedã, é um tipo de carro, tá? O carro que tem porta-mala atrás é chamado de sedã. Aquele que não tem o ressalto do porta-malas é chamado de hatch. Então eu coloquei aqui, sedã. Carro sempre tem cor, então cores, a ideia de cores. Tem carro grande e pequeno, tem carro esportivo. Opa, está começando a me surgir uma ideia aqui. E aí, essa ideia me levou a pensar em carro de cinema. Ah, carro de cinema? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui onde estava etc., eu vou colocar o Batmóvel. Por quê? Batmóvel é um carro. Ah, a ideia do Batmóvel me levou a uma outra ideia. Aqui no motorista, aonde está o etc., eu vou colocar o Batman. Então, olha só. Motorista é um elemento que pertence ao Uber, do contexto do Uber. E o carro é outro elemento que pertence ao contexto do Uber. Então, a partir daqui, o Batman e o Batmóvel podem fazer sentido dentro do contexto da Uber. E é um elemento tão diferente aos elementos que pertencem de uma maneira comum à mente das pessoas, que torna-se inusitado. Então eu consegui uma criação brilhante para uma campanha. Certo, pessoal? Bom, então vamos começar a falar a respeito dos 7 estágios do processo de criação. O primeiro deles é a identificação. Identificar o problema a ser solucionado. Olha, esse primeiro ponto é bem importante. E diferente do que a gente tende a achar, esse problema a ser solucionado não é um problema referente ao produto. É um problema que o consumidor tem. Mas como assim? O consumidor, com certeza, tem vários problemas. Esses problemas podem ir desde uma unha encravada, ou sei lá, até um problema de traição. Qual deles eu vou trabalhar? Então o problema que a gente vai trabalhar é aquele relacionado ao principal benefício que o produto fornece. Por exemplo, vamos falar de Coca-Cola. Qual é o principal benefício da Coca-Cola? É matar a sede. Por que supor que o principal benefício seja o de matar a sede? Parece óbvio que é esse, mas na verdade pode não ser. Tudo depende de uma decisão de marketing. O marketing pode analisar o contexto da concorrência de Coca-Cola e chegar à conclusão que já estão trabalhando com a sede do consumidor. Então, por hipótese, pode ser que decida-se que o principal benefício passa a ser algo como Coca-Cola, a companheira de todas as horas, por exemplo, entende? Mas para simplificarmos, vamos considerar a primeira hipótese. Aquela que o principal benefício da Coca-Cola é matar a sede. Qual é o principal benefício da Hipoglós, aquela pomada Hipoglós?
aliviar assaduras. Aqui também estou simplificando o principal benefício. Então, qual é o problema do consumidor que eu vou trabalhar nesses dois casos? No caso da Coca-Cola, eu vou trabalhar a sede do consumidor. E no caso do hipogloss, eu vou trabalhar o incômodo da assadura nele ou no filho dele. É importante que você perceba que há um posicionamento no consumidor e não no produto. É um problema que ele, o consumidor, tem. Só que a gente procura encontrar um problema relacionado ao principal benefício do produto, porque a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando pelo produto. É ele que nós devemos promover. Continuando, o segundo estágio, então, é o da preparação. A preparação é aquele estágio onde se coletam as informações necessárias para se gerar uma nova ideia. Que nova ideia? A ideia que vai solucionar o problema do consumidor. Aquela que vai unir o contexto do produto com o contexto do consumidor, que a princípio não tem ligação. É esse clique criativo do qual eu falei que dá a solução ao problema. Por exemplo, no caso da hipogloss, você pode elencar 3 contextos aí, o da hipogloss, o da mãe e o do bebê. Como nesse exemplo, você analisa tudo que envolve hipogloss. Depois você faz a mesma coisa para a mãe e depois a mesma coisa para o bebê. Antes de iniciar o processo de criação, a etapa de planejamento já ocorreu e nela estavam pessoas ligadas ao marketing e à direção de criação. Então, grande parte das informações já foram levantadas. E o que você faz? Você capitaliza esses dados, você tem que ter contato com esses dados e os mais relevantes serão os elementos que vão constituir esses distintos contextos. E de uma maneira geral, o que deve estar contido nesses contextos? Você usa como guia as clássicas perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Você faz isso para esses contextos envolvidos. É por isso que você precisa dos dados do planejamento. A preparação pode acontecer de 2 maneiras: a direta e a indireta. A direta é quando você analisa os elementos elencados nos contextos a fim de encontrar neles uma associação que resolva o problema. Mas pode acontecer que não haja nenhuma solução satisfatória aí. Então você parte para uma coleta indireta. A indireta é quando você começa a buscar informações aparentemente distantes ou nada a ver com o problema. É o Batman para Uber. Veio de um contexto distante da Uber. Ou seja, a fase da preparação é um processo de aquecimento das baterias. O cérebro passa a fazer associações até então improváveis, ao mesmo tempo em que começa a se cansar. É o momento de se desligar e entrar no próximo estágio, a incubação. Ocorre no plano do inconsciente, já que a preparação exauriu todo o esforço consciente. Então, a incubação ela acontece depois daquela acumulação direta ou indireta de dados. E ela se dá no plano inconsciente, quando a mente procura articular aquelas informações disponíveis em alternativas e possibilidades. Momento de deixar livre a mente, descansando enquanto se faz outra coisa que não esteja relacionada ao problema. Uma curiosidade, a filosofia Zen, ela determina que a mente deve tentar parar de agir sobre si própria, sobre sua corrente de experiências. Isso aí está expresso num poema Zenrin, que diz: sentado quieto, fazendo nada, a primavera vem, e a grama cresce sozinha. Importante também é o testemunho de Poincaré. Não há dúvidas a respeito da importância da atividade inconsciente nas descobertas matemáticas. Trabalhando sobre um problema, é comum que nada se consiga desde o começo. É preciso descansar. Em seguida, trabalha-se novamente. Mesmo que na primeira meia hora nada se descubra, depois, no entanto, a solução começa a surgir naturalmente. O trabalho consciente parece ter ficado melhor graças à interrupção. A força e o vigor da mente foram restabelecidas pelo descanso. Nas palavras de Doyle e Simonsi, a incubação, depois da acumulação consciente de dados diretos ou indiretos, é uma reação da mente humana contra a pressão angustiante. A mente, no plano do consciente, começa a trabalhar praticamente sozinha. Essa angústia, necessidade de liberação de energias, pode muitas vezes assumir a forma de trabalho manual. E para um grande número de executivos, a incubação parece ser auxiliada pela prática intensa de um esporte. Então, pessoal,
Esse estágio da incubação, por mais esotérico que pareça, ele é importante. Quando você se força a pensar quase que exaustivamente ou exaustivamente sobre um determinado problema, colocando foco total sobre esse problema, pode ser que nesse momento você não consiga resultado algum como solução, mas você está imprimindo uma ordem ao seu subconsciente para ele executar o que está sendo mandado ele fazer. E ao relaxar, o inconsciente acaba executando, e a resposta pode vir na forma de um insight, uma inspiração. E isso pode acontecer dormindo, pode acontecer tomando banho, pode acontecer fazendo algo completamente distante daquele momento que você exaustivamente ficou pensando em como resolver aquele problema. É muito curioso. Eu já passei por isso diversas vezes. E digo a vocês que funciona. Então, passando agora para o quarto estágio. Esse estágio chama-se aquecimento. Então, o que é o aquecimento? Estágio de volta ao problema quando se tem a sensação de que a solução está próxima. É uma retomada ao problema, às alternativas e possibilidades da etapa anterior. À medida que o problema se aproxima da sua resolução, as ideias começam a surgir em abundância. Então, nesse momento, todo esse monte de ideias podem ser trabalhadas nas técnicas de brainstorming, por exemplo, mind map. Isso a gente vai ver mais adiante, quando nós vamos ter métodos e técnicas para lidar com organização das ideias. Vamos agora então para o quinto estágio, o da iluminação. Então a gente vê uma figura aqui e esse texto que diz o seguinte: o eureka do Arquimedes é a sensação que se tem ao atingir a iluminação, depois de um tempo incubando e aquecendo o problema e suas possíveis soluções. Então é o seguinte, pessoal. Essa figura aqui é uma representação do Arquimedes no momento que ele pronunciou a palavra eureka, só para a gente entender o que aconteceu aqui. A melhor maneira de representar esse estágio é com a clássica história da palavra eureka de Arquimedes. No século II a.C., o rei pediu a Arquimedes que descobrisse um jeito de flagrar fraude na construção de sua coroa de ouro. O rei desconfiava que o ourives roubava o ouro entregue para a confecção e produzia uma coroa com menos ouro que a quantidade que lhe foi enviada. Depois de pensar muito em como resolver esse problema, Arquimedes, ao entrar na banheira e perceber que o nível de água subia à medida que ele afundava, gritou a palavra eureka, que quer dizer descobrir, e saiu correndo pelo vilarejo pelado. Essa história ficou muito emblemática relacionada a esse momento da iluminação. Então, isso aí, pessoal, a solução concreta do problema aparece pela primeira vez nessa etapa. No geral, aparece sem esforço consciente. Embora a iluminação seja, na verdade, resultado daquele esforço concentrado na etapa de preparação e aquecimento, é o eureka que demonstra que a ideia estourou. É o término daquela forte angústia que a gente vem sentindo. É um súbito entendimento das relações entre as associações que a gente veio fazendo e a finalidade que era encontrar a solução do problema. E aí se segue esse texto que encerra todo esse pensamento, como se surgisse a súbita compreensão das relações entre meios e fins. É isso aí, vamos para o próximo estágio. Então, o sexto estágio é o da elaboração. Então, o primeiro texto diz: assim que a ideia surge, é preciso elaborá-la e estruturá-la. Ela não vem redigida da maneira mais adequada, com começo, meio e fim. O segundo texto: colocá-la em ordem, associando-a a conceitos e dados da realidade. E o terceiro: colocar a ideia no papel e, se preciso, reescrevê-la quantas vezes forem necessárias, até que o resultado seja satisfatório para ser apresentado. Pessoal, a respeito desse estágio da elaboração, alguns exemplos ilustrativos. O escritor Hemingway, para dar por encerrado seu romance Adeus às Armas, ele simplesmente reescreveu 30 vezes a sua última página. O roteiro do desenho animado Submarino Amarelo, que utilizava a figura dos Beatles, foi escrito 21 vezes. O diretor Ingmar Bergman afirmava que nunca filmava uma cena menos de 23 vezes. O Pablo Casals, violoncelista de Barcelona, dizia que precisava ensaiar 3 horas e meia para cada minuto de música.
Então é o seguinte, a elaboração é o momento da concretização da ideia. Depois de encontrada no estágio da iluminação e julgada satisfatória, essa etapa é totalmente consciente, muitas vezes mecânica. O empenho aqui deve ser igual ou maior do que na preparação. Então, pessoal, é no processo de elaboração que a gente vê com mais precisão a diferença entre um trabalho amador e um profissional. Entre aquele que sabe o que faz e aquele que acerta de vez em quando. No sentido da busca de um profissionalismo, o estágio da elaboração é tão importante quanto o da preparação. E para finalizar, o último estágio, o da verificação. A aplicação da ideia para, assim, verificar sua validade enquanto solução do problema. É preciso comprovar que a ideia adotada como solução é, de fato, a solução. Por pesquisa ou por observação, é importante verificar. Então, pessoal, o que foi dito aqui é o seguinte: verificação é o teste da ideia. Há um intervalo de tempo que pode variar de poucos segundos até vários anos, entre a iluminação, a elaboração e a verificação da ideia. A gente precisa comprovar que a ideia adotada como solução é de fato a solução. Para dar um exemplo, o Einstein, quando ele elaborou a teoria da relatividade, ele esperou 14 anos até o eclipse do Sol de 1919 para averiguar se realmente os raios solares são desviados quando entram no campo gravitacional do corpo. Então aí você tem uma ideia de que a ideia ela só vai se confirmar como boa mesmo quando ela for colocada à prova. Bom, pessoal, eu encerro aqui esse assunto da criação. Tudo que o curso trabalha quanto a esse critério, o da criação, está exposto aqui nesse vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês. Sei que foi um assunto bem longo, podemos considerar também como complexo, mas uma coisa é fato. Você só vai se tornar um criativo colocando a mão na massa. Não há teoria que se sobreponha à experiência. Então é isso que devemos fazer a partir de agora. Obrigado pela atenção e vamos dar sequência ao nosso curso.